Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos novamente. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, Senhor Pai do céu, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa derramar em mim o Espírito Santo para que tudo o que seja falado, tudo o que seja ensinado aqui seja para a honra e glória e a construção do Teu reino. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos no nosso primeiro vídeo, como uma interpretação errada não pode levar o homem à morte, E aqui nós vamos falar de morte de muitas formas, Claro que naquele momento ali Deus estava falando da morte mesmo, que é uma realidade, uma terrível realidade que nós vamos enfrentar, mas quantas pessoas hoje, de uma forma não literal, mas também morrem por, infelizmente, não ter subsídios que os auxiliem na palavra de Deus e compreendem a palavra de Deus de uma forma errada ou incompleta. E, portanto, vai faltar a ele uma felicidade total. E como nós estamos vendo aqui, será que nos tempos de hoje, diante de uma igreja que tem sido tão caluniada, uma igreja que tem sido tão julgada na nossa sociedade, será que eu devo ser católico? Ou eu devo sair dela, procurar um Deus que se adeque a mim? Ou eu devo criar o meu Jesus Cristo e pregar o meu Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que eu acho que deve ser? Será que eu devo continuar? Então vamos continuar nossos estudos. Nós vimos o capítulo 2 e 3 do Gênesis, o que foi falado por Deus, o que foi interpretado por Eva e o que foi falsamente pregado pelo diabo para Eva, a fim de desvirtuar Eva do caminho de Deus, do caminho do Senhor. Então hoje nós vamos ver agora, mediante isso, porque nós já sabemos o que acontece depois, O homem é expulso do paraíso, a mulher vai ter que sofrer as dores do parto, vem Noé, o mundo começou a caminhar para uma dificuldade. O mundo viveu uma dificuldade naquele momento. Então teve a purificação lá com Noé, Então vamos partir agora para Gênesis 17, que nós vamos ver uma promessa de Deus. Gênesis 17, versículos de 1 a 7. Quando Abrão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: Eu sou El Shaddai, ande na minha presença e seja íntegro. Farei uma aliança entre mim e você, e vou multiplicá-lo muitíssimas vezes. Abrão caiu com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Veja, a aliança que eu faço com você é esta: você será pai de muitas nações. Você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, pois vou torná-lo pai de muitas nações. Farei você extremamente fecundo. De você farei nações, de você nascerão reis. Vou estabelecer a aliança entre mim e você e seus descendentes depois de você. Será uma aliança eterna, de modo que eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Olha que interessante essa palavra. E vamos trabalhar aqui, vamos entender alguns pontos a partir de tudo aquilo que aconteceu com Eva e Adão, a falsa interpretação. Eles passam a conhecer o que é bem e o que é mal, se compreendem como luz. E aí vem Deus, com a missão de resgatar o seu povo, com a missão de salvar o seu povo, começa aquilo que eu vou chamar de uma pedagogia, meu ponto de vista aqui, Uma pedagogia, e aí ele vai lá em Abraão, e ele começa o plano de salvação. Plano esse, odiado pelo diabo, odiado por Satanás. Vamos lá. Deus, o que acontece aqui nessa passagem que nós vemos?
ele está instituindo uma aliança eterna com Abraão, que até então não se chama Abraão. E o que vai acontecer? É uma coisa muito bonita, porque Cristo vai dizer isso lá no Evangelho, aquele que não nascer de novo. Então, como o nome, ele tinha uma força, ele tem uma força muito grande no mundo judaico, né? No povo de Israel, Deus, ele vai transformar de tal forma Abraão, que ele vai mudar o nome de Abraão. Você não vai chamar mais Abraão, mas Abraão, né? Então, e o que Deus exige de Abraão? Deus exige de Abraão que ele adote uma postura perfeita, uma postura bem-aventurada. Uma postura de alguém bem-aventurado, de alguém santo, porque ele vai dizer a Abraão, ele falou que ande na minha presença e seja íntegro. Então veja bem, se isso não fosse possível, essa postura santa, essa postura de santidade, essa postura de bem-aventurado, Deus não teria ordenado isso a Abraão. Ele ordenou e Abraão assim o fez. Andou na presença e foi íntegro. Uma pessoa santa, uma pessoa bem-aventurada. Por isso o povo eleito. O que nós podemos tirar aqui nesse primeiro momento, e olha que interessante, é a aliança que Deus faz com Abraão. E nessa aliança ele vai dizer, você vai ser pai de uma grande multidão de nações. Então, algumas condições, ele muda o nome de Abraão para Abraão, torna Abraão agora um novo homem, né, fecundo. E, interessante, ele informa a Abraão que desta aliança sairá muitos reis. E será uma aliança eterna. Eterna. Então, olha essa promessa, essa aliança que é feita de forma eterna. Importante nós gravarmos isso. Ele muda o nome de Abraão, tornando um novo homem, como se fosse nascendo de novo. Está dando um novo nome para ele. Está dizendo a Abraão, vou tornar você fecundo, porque você vai ser pai de um grande número de nações. E informa. Olha aqui, ó, de você nascerão reis. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos partir para Jeremias. Jeremias. Olha o passeio que nós estamos fazendo aqui no Antigo Testamento, né? É claro que não dá para poder ver tudo, então eu tenho que pegar talvez aqui os pontos que são mais interessantes para nós amarrarmos a nossa questão, né? Ao nosso assunto. Olha o que é falado em Jeremias, capítulo 33, dos versículos de 14 a 18. Veja bem. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Nesses dias e nesse tempo, farei brotar para Davi um broto justo, que exercerá o direito e a justiça na terra. Nesses dias, Judá será salvo e Jerusalém viverá tranquila, e será chamada Javé nossa justiça. Porque assim diz Javé, guarda isso, não faltará um descendente de Davi para se assentar no trono da casa de Israel. Também não faltará um descendente dos sacerdotes e levitas para oferecer em minha presença, os holocaustos, incensar as ofertas e oferecer o sacrifício todos os dias. Deus inicia dizendo que ele vai, então, dar continuidade, pela boca do profeta é dito que ele vai dar continuidade à promessa eterna e fará nascer um descendente de Davi, que exercerá o direito e a justiça na terra. Ele está falando do Messias, de Jesus Cristo.
E o que é mais interessante nisso aqui é que ele não para por aqui. Ele vai dizer o quê? Que durante esse período em que o Messias estiver na terra, Judá será salva e Jerusalém viverá tranquila. E não faltará, olha só, não faltará um descendente de Davi para ocupar o trono da casa de Israel. Se essa promessa ela é eterna, então até hoje nós temos que ter alguém ocupando o trono de Davi para ocupar o trono da casa de Israel. Quem será essa pessoa? Diante da promessa de Cristo, de Deus, proferida pela boca do profeta. Quem é essa pessoa que assumirá o trono como um rei? Não é um rei, mas como um rei. Quem é essa uma pessoa? Não existem dois reis. Você não serve a dois senhores. Porque é muito claro, durante o período do Messias, Jerusalém virá tranquilo. E não faltará um descendente para Davi para ocupar esse trono. Primeiro ele diz, eu vou mandar um descendente de Davi para exercer justiça na terra, o Messias. E depois, alguém para continuar ocupando esse trono, esse reinado. Veja bem, o que o profeta está dizendo? E é uma promessa eterna. E não faltará, além dessa pessoa que vai ocupar o trono. E qual é o papel do rei? O papel do rei é cuidar do seu povo, é guiar o seu povo, exercer uma soberania e uma doutrina a respeito de determinadas situações. No caso de um rei comum, a terra que lhe compete, o espaço que lhe compete. Mas no caso aqui, olha só, não faltará descendentes dos sacerdotes e levitas para oferecer o sacrifício todos os dias. E na presença de Cristo, na presença de Deus, não faltará sacerdotes para fazer o sacrifício. E aí olha que interessante, meus irmãos. O que a missa é? A missa é o santo sacrifício que é celebrado todos os dias. Olha a promessa de Deus se encaixando perfeitamente. Porque aqui Deus não está falando de um rei, de um espaço, território. Ele está falando do tempo da religião. O tempo da religião que Deus vai vir, vai implantar, e nós vamos viver esse tempo da religião. E haverá uma pessoa que vai ocupar esse trono como doutrinador, como soberano na sua doutrina, na doutrina de Deus, na palavra de Deus, que lá traz por consequência de um entendimento, de uma interpretação errada. Não, vai haver alguém que vai ocupar esse trono e vai dar continuidade à verdadeira palavra de Deus, daquele Messias que vai vir para exercer o direito e a justiça. Porque não faltará sacerdotes. Sacerdotes. Nós estamos falando de sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Era cuidar do templo, era fazer as oferendas. Era o sacerdote quem fazia as oferendas no altar. E ele ainda vai falar aqui na Bíblia, mais específico, ele vai dizer o quê? Sacerdotes e levitas, porque a tribo de Levi era uma tribo que tinha os sacerdotes. Então, é muito importante que Deus aqui está falando de um tempo em que ele vai exercer um reinado, mas não é um reinado territorial, propriamente dito, literal. Ele está falando de um reinado da sua religião, daquilo que vai religar o homem a Deus na sua plenitude. Pela boca do profeta Jeremias está dizendo isso. Haverá uma religião e haverá uma pessoa, quando o Messias for, que vai ocupar esse trono da casa de Israel de forma eterna. Isso é uma promessa. Olha a promessa que foi feita em Abraão. Por isso que eu estou aqui trabalhando com vocês, a partir dessas perspectivas, que vocês compreendam o que está acontecendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até o nosso próximo encontro.